de trazer uma palavra para os irmãos, mas uma palavra a respeito do Natal, a importância do Natal. Por que festejar o Natal? Foi há 2000 anos atrás que aconteceu este evento. Por que a gente tem que festejar? É claro que nós precisamos nos lembrar do Natal. E lembrando do Natal, nós vamos nos lembrar da graça de Deus. Amém? Vocês entendem o que é a graça de Deus? A importância que é a graça de Deus para nós? Saiba que se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui. Também não existiria de forma alguma o Natal. E todos os homens na face da terra estariam condenados à perdição eterna. Mas a graça motivou, a graça gerou esta bênção que nós chamamos Natal. É claro que há o outro lado negativo do Natal. E nós não queremos nos referir a este lado negativo. Nós queremos trazer como verdade e ressaltar nessa noite esta verdade da graça que a gente encontra no Natal. Vamos ler o texto. Está em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. E nós vamos ler dos versículo 1 ao versículo 7. Nesse texto está expresso a verdade acerca da graça de Deus. Eu gostaria que vocês, comigo, tanto os irmãos presentes aqui no templo, que nós nos alegramos muito, vários irmãos aqui, e também queridos que estão conectados conosco no YouTube e Facebook. Abram suas Bíblias, deixem elas abertas e vamos ler Isaías capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo 7. A palavra diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo a alegria, lhe aumentaste. Alegre-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exulta quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor
dos exércitos fará isso. Vamos orar. Pai, abre o nosso entendimento para que juntos, eu e o teu povo, possamos entender as maravilhas da tua lei. Fala ao nosso coração nesta oportunidade. Nós te pedimos isto para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Eu poderia fazer uma pergunta a vocês que seria muito interessante. Quem aqui já presenteou alguém que você não gosta? Não dá um presente de grego, né? Que às vezes o indivíduo diz, não, vou dar um presente de grego. Mas um presente assim, primoroso, bonito, que realmente chama a atenção. Alguém está dizendo aí, o pastor está... Quem é que vai fazer isso? Isso não é comum, pastor, ninguém faz isso. Mas, queridos, Deus fez isto. A humanidade estava totalmente desprezível aos olhos de Deus. Não é só a terra de Zebulon, a terra de Naftali, a Galileia das nações, que era desprezível. Toda a humanidade. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E a palavra diz que por natureza, está lá em Efésios 2, éramos filhos da ira, como os demais também. Eu gosto desse capítulo 2 de Efésios, porque é maravilhoso. Deus sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Sim, queridos, o efeito da graça é algo extraordinário na nossa vida. E o Natal conta essa história. E o céu conta isto com alegria. Eis que vos trago o quê? Novas de grande alegria, que será para todo o povo, porque hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Sabe, amados, quando a gente lê Romanos 6:23, os homens estão mortos nos seus delitos e pecados, mas o texto de Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Tudo está em Cristo, nada fora de Cristo. Você percebe a importância do Natal, que é fruto da graça de Deus, porque se não fora a graça, nós não estaríamos festejando o Natal, o nascimento do seu Filho Jesus Cristo. Ele teria eliminado a humanidade lá do Éden, como ele fez com respeito ao dilúvio. Por graça, ele salvou uma família, 8 pessoas, a família de Noé. Mas, queridos, havia um anúncio desde os primórdios, que a graça de Deus estaria sendo dispensada, derramada sobre toda a face da terra.
E Deus disse isso a Abraão. Chegou para Abraão e disse: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Porque da descendência, da posteridade de Abraão, viria o Salvador, o Emanuel, o Deus conosco. Então, queridos, esse texto ele nos fala a respeito desta verdade de uma terra que estava desprezada, que aqueles que habitavam ali habitavam na região da sombra da morte, mas pelo fato de Jesus ir morar na Galileia, a luz resplandeceu nas trevas. As primeiras pessoas que receberam a mensagem do Nazareno, a mensagem do Salvador, a mensagem do Messias, a mensagem daquela criança que nasceu em Belém para ser rei, foi o povo da Galileia. Veja que graça de Deus. Saibam que esta região era tão desprezada que alguns diziam: será que virá alguma coisa boa lá da Galileia? Junto com a Galileia, essa região toda, que era o norte de Israel, era de tal maneira desprezada que aqueles que nasceram nessa região, muitos, principalmente quem nasceu em Samaria, na região de Samaria, não eram nem reconhecidos como povo de Deus. E o judeu, ele passava longe. E a razão é o seguinte: porque a Síria invadiu o norte de Israel e destruiu principalmente a capital Samaria e destruiu completamente o culto ao Deus verdadeiro. Colocou lá outros mistos, uma mistura de culto a outros deuses. E aí o judeu era proibido passar em Samaria. Mas vocês se lembram que a graça de Deus é tamanha que Jesus foi conversar com uma mulher samaritana. E lá, naquela conversa, a mulher entendeu, entregou a vida a Cristo e propagou a verdade do Evangelho para a sua cidade. E todos vieram e disseram: nós agora cremos que Jesus Cristo é o Messias, o enviado de Deus. Mas, queridos, eu estou trazendo um retrato da realidade desta região. Mas também quero dizer a vocês que não é somente essa região de Samaria, porque Deus fez isso, a sua graça foi trazida de uma forma clara nesse texto, para dizer para nós que todos aqueles que estão perdidos nos seus delitos de pecado, a sua graça pode alcançar essas vidas e trazer a estas pessoas uma nova vida, uma nova esperança. Pode trazer a luz para raiar em seus corações, para que entendam a verdade do Evangelho. Então, amados, nós precisamos nos lembrar daquela primeira noite do Natal. O que aconteceu naquela primeira noite? E que povo foi alcançado primeiramente? É claro que nós não estamos falando de Maria e José. Elas tinham um menino rei ali, na manjedoura, naquele estábulo ali, naquela noite memorável. Mas nas campinas de Belém, o céu ficou claro. A glória de Deus resplandeceu naquele lugar. E apareceu lá um anjo que foi até aos pastores e disse:
esta mensagem: eis que vos trago novas de grande alegria, pois na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Encontrarei os meninos deitados, envoltos em panos, deitados numa manjedoura. E a palavra diz que quando o anjo trouxe a palavra, os pastores entenderam, mas apareceu com ele uma milícia, um coral de anjos, cantando e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Não é aos homens de boa vontade, porque não existe. Todos estavam mortos nos seus delitos e pecados. Mas a graça de Deus foi pronunciada naquele primeiro momento. Como a graça de Deus foi pronunciada aqui nesse texto. A terra que andava em trevas viu grande luz. Tu tens, Senhor, multiplicado a sua alegria. Imagine só o resultado da graça na nossa vida. Nos traz esperança, nos traz alegria, nos traz a paz. Esse texto, ele vai descrevendo toda essa verdade. E acima de tudo, ele traz um rei. Amém? Ele traz um rei. O Natal anuncia que a graça de Deus nos trouxe o rei dos reis, o Senhor dos senhores, é o nosso rei. Nós pertencemos ao rei do reino de Deus, que é o rei Jesus Cristo. Ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores. E por causa da sua vinda a esta terra, agora é possível a salvação. Por causa da sua vinda a esta terra, é possível o homem se libertar do pecado. Por causa da vinda do Senhor Jesus a esta terra, é possível ter relacionamento com Deus. Amém, irmãos? Amém? Isto é graça. Deus poderia ter se ausentado, como diz os deístas. Já que a humanidade está perdida, deixa eles perdidos para lá. Não. Deus usou com graça. E sabe, amados, quando estamos falando o Evangelho de Jesus Cristo, nós estamos anunciando a verdade da graça de Deus para a sua vida. Assim como aquela terra foi iluminada, abençoada, liberta, esta terra está sendo iluminada e abençoada, porque estamos propagando a verdade do Evangelho aqui. Onde o Evangelho chegar, haverá o anúncio da verdade da salvação, do menino que nasceu em Belém, mas do menino que quer nascer no coração de cada um daqueles que são pecadores e que podem confessar os seus pecados e se entregar inteiramente ao Senhor Jesus Cristo. Saiba, amados, que a graça de Deus revelada no Natal é algo extraordinário, porque ela primeiro estabelece a restauração para os excluídos. Os excluídos do céu, os excluídos de Deus. Interessante isso, né? Porque nós não éramos dignos, nenhum homem na face da terra. Estávamos mortos em delitos e pecados. Jesus não veio para nos condenar, mas veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não foi, na verdade, encontrado
nenhum homem bom na face da terra. E Jesus disse isso àquele jovem rico. Bom só existe um, que é Deus. Porque todos os homens na face da terra estavam excluídos e condenados ao inferno. Eram filhos da ira de Deus. Mas a graça foi estabelecida e nela a restauração daqueles que eram excluídos. Você foi chamado para ser servo do Deus Altíssimo. Assim como aquela terra que Yahvé humilhou e depois cobriu de glória, porque Jesus foi morar na Galileia, naquela região, para dizer que a graça de Deus, ela coloca o homem no mais alto grau. Coloca o homem como filho de Deus, aqueles que creem no nome de Jesus de Nazaré. Então lembrem-se disso, porque, na verdade, a luz foi provida para aqueles que andavam na escuridão. A escuridão das trevas e do pecado. A escuridão da perdição eterna. Mas a luz brilhou no nosso coração, amém? Fruto da graça de Deus. Hoje a gente tem certeza. Não é vaidade nem orgulho, é misericórdia de Deus, é amor de Deus, que nos dá a certeza de que um dia nós iremos morar para sempre com Ele. Não importa se aqui é um vale de lágrimas. Quem tem Jesus tem segurança para toda a eternidade, porque do seu coração já saiu a escuridão, agora é luz, é a glória de Deus que habita em nós. Também honra aos humildes. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. Isso aconteceu. E traz o exemplo para nós, trazendo alegria onde existia tristeza, trazendo também no coração deles a certeza e a segurança que não havia. Saiba, quem tem Jesus tem essa segurança, tem essa certeza. O menino já nasceu, a história conta essa verdade. Então, queridos, aqueles que estão presos podem ser libertos, porque em Jesus temos a libertação. Porque Ele nos, como diz Paulo, lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por estes fatos, amados, nós notamos que a graça de Deus, ela está de forma viva e eficiente na propagação do Natal. Mas a graça de Deus é tamanha que é um povo excluído, arruinado, totalmente condenado, sendo filhos da ira, Deus resolveu estabelecer um reino eterno com este povo. Amém? Amém, irmãos? Há um reino eterno. Você não está solto. Você não é uma pessoa, se você crê em Jesus Cristo, não é uma pessoa que está sem dono. Você tem um dono.
Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o seu Senhor, Jesus é o dono da igreja, é Ele quem governa a igreja. Ele disse: eu edificarei de mim a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o reino está estabelecido na terra, mas o reino precisa ser estabelecido nos nossos corações, porque Isaías disse: porque o menino nos nasceu e o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai de Eternidade e Príncipe da Paz. O reino está estabelecido. E o reino está no coração de todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Isto é graça. Isto é graça. Isto é misericórdia. É claro, quando se fala do governo de Jesus, é a sabedoria de um rei que administra como conselheiro. Pode chegar diante dele: vinde após mim, e eu vos, na verdade, vou ensinar a vocês. Jesus disse isso em em Mateus capítulo 11. Ele falou sobre: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então ele é conselheiro. Também ele tem a capacidade militar, é o Deus forte, que comanda os exércitos e que nos leva à vitória. Às vezes, na nossa concepção, estamos perdendo, mas Deus está diante de nós para nos dar a vitória. A estratégia dele é que ele deve ser glorificado, exaltado, mas também o zelo pela prosperidade do povo. Ele é o Pai da eternidade. Nós estamos acumulando fortunas não aqui para a terra, mas para a eternidade. Então, nós temos que pensar nesta verdade. Nós pertencemos a um reino eterno. Por isso temos um governador, um rei que é eterno. Também a preocupação com respeito à felicidade do povo está estabelecida. Ele é o príncipe da paz. Uma paz que o mundo não pode dar, mas que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, quem tem Jesus tem paz. Natal é exatamente a aplicação desta verdade do reino. O reino está presente. E o reino quer estar no seu coração, no coração daqueles que creem em Jesus de Nazaré. Fazendo uma aplicação rápida, amados, Natal é o fruto da graça de Deus. Amém? Amém, irmãos? É fruto da graça de Deus. Nosso Natal tem sentido. Nosso Natal tem sentido. O povo da Galileia, ele que andava em trevas, ele viu grande luz. E nós temos esta bênção. Podemos anunciar essa verdade do Natal, do Salvador que nasceu nesta terra para salvar os homens perdidos e trazer esperança para as outras pessoas. Saiba que o jugo do pecado que pesava nos nossos ombros foi quebrado. E agora você pode viver uma vida santa, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Saiba, queridos, o império, o governo do Senhor é grande. E não somente nesse tempo, há um preparo para ser estabelecido cada vez mais por toda a eternidade.
E enquanto estamos aqui neste hiato, neste ínfimo tempo, quando a gente compara isso com a eternidade que vivemos, 70 anos, 100 anos de vida na terra, é nada. É como um sopro. É como um relâmpago. Passou. Mas nós estamos sendo preparados para um reino eterno, para viver eternamente diante do Deus Todo-Poderoso. E para que isso seja verdade no seu coração, você precisa crer que a graça de Deus foi revelada no Natal, porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o reino está sobre os seus ombros. Mas também, queridos, ele é o Salvador e quer salvar a todos aqueles que nele crê. Não festeje o Natal apenas por festejar, sem nenhum sentido. Lembre-se que lá no Éden, a graça de Deus já se revelou, quando Deus disse que da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente. E isso aconteceu, porque a graça de Deus é fruto único e exclusivamente do seu amor. Concluindo essa mensagem, eu digo, querido, há Natal porque Deus te ama. Há Natal porque Deus pensou em você. Há Natal porque Deus quis salvar a sua vida. Então não feche os seus ouvidos ou tape os seus ouvidos. Atente para essa verdade, para que você faça parte do reino eterno de Deus. Então que Ele nos abençoe. Amém? E que nós tenhamos um coração totalmente voltados para esta verdade. Jesus não nasceu em vão. Ele nasceu para nos dar vida eterna, para nos trazer para o seu reino. Então que Ele aplique estas verdades nos nossos corações. Amém?